O segredo do processamento é que não existe fórmula mágica ou preset que funcionará em todos os casos. Com a ajuda de uma boa monitoração e da ferramenta de referência, devemos analisar cada som e assim decidir o que fazer. Muitas vezes ouço entusiastas do áudio falando que tal engenheiro faz esse ou aquele tipo de processamento de tal maneira. Na maioria das vezes, as pessoas se interessam mais com o processamento que o engenheiro faz do que por que ele faz. Antes de processarmos o áudio, devemos julgar a finalidade desse processamento. Queremos corrigir ou alterar o timbre, ou os dois juntos? A correção é uma decisão técnica que deve ser tomada a partir da interpretação do que os monitores ou fones nos mostram. O som tem alguma sobra de frequência? Muito ou pouca diferença de dinâmica? A decisão de qual processamento de correção aplicar vem do conhecimento dos monitores e fones e do uso da ferramenta de referência com músicas que soam bem em qualquer lugar. O uso de referências para comparação nos ajuda a entender o que está sobrando ou faltando e quanto processamento aplicar. Mesmo com a ajuda da ferramenta de referência, leva-se tempo para aprimorar essa técnica, mas os resultados melhoram muito depois de dominá-la. Como dissemos anteriormente, a escolha de referências deve ser baseada em músicas que soam bem em qualquer lugar. Podemos também escolher músicas que têm características extremas, como bastante grave, bastante médio ou bastante agudo. Assim, se nossa mix soar mais aguda que a referência aguda extrema, sabemos que passamos do ponto. O mesmo vale para a referência com grave e médio extremo. Podemos também escolher uma referência com frequências bem equilibradas, uma referência com som bem limpo, uma com som sujo e outra com bastante impacto. Assim, quando formos equalizar, comprimir e aplicar efeitos, teremos um ponto de referência do que pode ter excesso de grave, médios ou agudos, o que soa equilibrado e o que tem impacto. Escolha as referências com o que acha importante para atingir uma excelente mixagem. Nesse processo, temos que aprender a ouvir, interpretar e então decidir como processar o áudio. Desde já, temos que ter consciência que isso leva tempo e não acontecerá da noite para o dia. Paciência e insistência são essenciais. A alteração de timbres é uma decisão mais artística, como a aplicação de efeitos de distorção, filtros e coros. Isso vai depender do estilo da música e do seu gosto próprio. Aqui não temos limites. Obviamente, a correção pode e deve ser aplicada após o processamento dos efeitos usados para mudança de timbre. Assim, o som alterado se encaixará melhor na mixagem. Presets de plugins podem ser um bom ponto de partida, mas devemos julgar se eles devem ser alterados para melhor servir a música. Afinal, não sabemos em quais condições os presets foram feitos. Cada música tem elementos e estruturas diferentes, então fica difícil definir algo que funcione para tudo. Fique atento e use seus ouvidos. O processamento deve levar em consideração elementos que tocam simultaneamente e elementos que ficam sozinhos dependendo do trecho da música. Muitas vezes temos que fazer automação ou duplicar pistas para processar de maneira diferente quando o elemento está sozinho e quando tem elementos tocando simultaneamente com ele. Durante o processo de gravação e produção, muitas vezes são usados processamentos que podem interferir na mixagem, principalmente se esses processos são tornados permanentes. O excesso de compressão ou de-esser tirando a vida do som, equalização corretiva mal aplicada, ou saturação ou efeitos mal feitos podem influir no resultado final da mixagem. Esses processos, quando executados durante a gravação e produção, devem ser feitos com cautela e, se possível, de forma não permanente, com a opção de ser reduzido ou cancelado. Sempre que for ajustar um parâmetro, faça movimentos extremos para se ter ideia de como ele afeta o som, obviamente tomando cuidado com aqueles que afetam ganho ou volume para não prejudicar sua audição e equipamentos. Fazendo uma varredura total do parâmetro, conseguimos achar um ponto de equilíbrio que funciona melhor com o som. Isso vale para ajustes em equalizadores, processadores dinâmicos, efeitos, assim como volume e pan. Com o tempo, você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio mais rapidamente.